A carne, retirar o alho, porque senão vão queimar o alho enquanto estão a corar a carne. O alho vai só perfumar aqui a marinada. E agora, frigorífico, 2 a 3 horas no mínimo. Então, para acompanhar este não tão típico lombinho de porco marinado, vamos fazer um bem típico arroz de grelos. Portanto, vou aqui picar meia cebola. Está brava a cebola. Um dente de alho também picado. Então, segredo para um bom arroz: a quantidade de água, o tacho exato e, obviamente, também a combinação de sabores que querem utilizar. Eu hoje vou utilizar arroz agulha, podiam também utilizar arroz carolino. Eu quero utilizar um arroz agulha porque quero um arroz mais solto. Se quiserem um arroz com mais goma, aquele arroz mais malandro, podem utilizar um arroz carolino. Os grelos, podiam berinjil-los antes, mas eu hoje quero que os grelos cozam no próprio arroz. E vou fazer assim uma espécie de caldo verde. Quando digo caldo verde vou cortar as folhas muito fininhas, para elas cozerem mais rapidamente, soltarem também a clorofila e o sabor no arroz à medida que vão cozendo. Vou guardar umas também depois para saltear, para acompanhar, para também sentirmos a folha. Vou cortá-la assim ao meio. E agora vamos fazer o que nós chamamos uma chiffonade, que é assim um corte muito fininho, como se fosse um caldo verde. Não seria talvez a forma tão típica de fazer o arroz de grelos, mas é para isso que cá estamos. Para não fazer o típico, utilizando ingredientes típicos. Grande chalaça. Para o arroz, é sempre importante então, para o tal segredo do arroz, medir a quantidade de arroz para terem a quantidade de caldo suficiente, ou nem mais nem menos, quantidade certa. Normalmente para um arroz agulha eu faço 2 vezes a quantidade de caldo para arroz. Vou fazer um bocadinho mais para ele absorver e para soltar um bocadinho também de molho. Portanto, vou usar aqui 100 gramas de arroz e mais ou menos 220 ml. Calculem mais ou menos 50 gramas por pessoa de arroz cru. Vou fazer 100 gramas de arroz. Vou juntar um fio de azeite aqui ao tacho. Quanto mais quantidade de arroz fazem, maior tem que ser o tacho, que é para o arroz que está em cima cozer à mesma temperatura que o que está em baixo. É importante. E também, como eu quero aqui refogar ligeiramente o arroz, com a cebola e com o alho, convém ter um tacho ligeiramente mais largo. Então, vamos juntar a cebola e o alho. Vamos refogar a cebola 2 a 3 minutos com um pouco de sal. Vou juntar o arroz e vamos agora tostar o arroz ligeiramente com a cebola e com o alho. Convém não mexerem com uma colher, principalmente o bago do arroz agulha é ligeiramente mais sensível. Se começam a mexer com a colher, começam a partir o bago e tem tendência depois o arroz a ficar assim meio espapassado. Um pouco mais de sal e o arroz agulha vai cozer mais ou menos entre os 12 e os 15 minutos. Em vez de utilizar água, vou utilizar um caldo de legumes. Podem também utilizar um caldo de galinha ou um caldo de peixe se acompanhassem com peixe, ou até mesmo um caldo de carne, mas vou utilizar um caldo mais neutro. E vamos então medir 250, 220, 250 de caldo. Vamos juntar agora. Assim que levantar a fervura, vamos colocar no mínimo e vamos cozer 7 minutos para depois juntarmos os grelos e cozer mais 6 minutos, mais ou menos. Se virem quando juntarem os grelos que o caldo absorve e desaparece, podem juntar um pouco mais de caldo. Eu já juntei um pouco mais, normalmente seria o dobro da água. Eu estou a juntar 2,5 vezes, já para contar que os grelos também vão absorver um pouco desse caldo. Vamos pôr aqui agora no mínimo, vamos só mexer ligeiramente. Tapamos agora o arroz, deixamos cozer durante 7 minutos, enquanto isso vamos tratar do acompanhamento. Aquela ausência de gordura que temos no lombinho de porco, vamos ter aqui a compensar o chouriço, que depois quando saltearmos vai derreter e vai dar aquele sabor do chouriço ao acompanhamento. Tenho aqui castanhas congeladas que descongelei e vou cortá-las assim em metades. E as tâmaras são bastante doces, portanto não vamos usar assim muito, só assim em pedaços. Por isso é que eu também estava a falar desta influência ligeiramente no norte da África, onde temos as tâmaras e os cominhos. Portuguesa com o chouriço, com os grelos, com as castanhas. Já passaram 7 minutos. Vou juntar agora os grelos ao arroz. Parece que é muito, mas eles agora vão começar todos a desaparecer. Vamos envolver com o arroz. Vou juntar só um pouco mais de caldo, como tinha dito, se vocês sentirem que está muito seco. Vamos considerar 350, 300 de líquido, de caldo neste caso. E agora vamos deixar cozer mais 6 minutos, enlumbrando. Enquanto isso, vamos corar o porco que já esteve a marinar
E depois, com os sucos do porco, vamos saltear as castanhas com o chouriço e com as tâmaras. Importante agora retirarem estes pedaços de alho que podem ficar agarrados aqui ao porco para não queimar, escorrer bem. Já temos azeite na marinada, portanto não vale a pena estar a juntar azeite na frigideira, ou pelo menos não é preciso muito. Já corámos e cozinhámos aqui o lombo de porco, vamos deixá-lo agora repousar antes de laminar, mais ou menos 3, 4 minutos. Na mesma frigideira vamos fazer então o acompanhamento. Vou juntar aqui meio dente de alho laminado. E eu estou a fazer na mesma frigideira, uma para não lavar mais louça e segunda para aproveitar os sucos do porco para passar o sabor também aqui para o acompanhamento. E o chouriço, para soltar a gordura. Um fio de azeite, não é preciso muito, porque ainda temos a gordura do porco e também vamos ter a gordura do chouriço. O azeite é só mais para o alho também aromatizar o azeite. Vamos reforçar o sabor do arroz de grelos aqui com um pouco de grelos salteados, ligeiramente partidos. Vou juntar as castanhas, as tâmaras, vão dar aquele doce que vai fazer o contraste com o chouriço. Atenção para não queimar o alho e também não fritar demasiado o chouriço. Vamos juntar os grelos e também umas folhinhas de manjericão, só assim partidas. Um pouco de sal, não muito, porque o sal, já vamos ter o sal do chouriço, e só um pouco de pimenta. Está feito o acompanhamento.